A paz do Senhor. Na lição de hoje estaremos estudando sobre injustiça social que ocorria durante a reconstrução dos muros de Jerusalém. Além dos problemas externos com seus opositores, agora Neemias teria um desafio ainda maior, problemas internos, a usura dos nobres. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Eu sou a diaconisa Dani Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre uma reedição especial que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten, que tem o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 8, que tem o título As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. A verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 ao 12. 90 anos antes, os primeiros povos que voltaram para Jerusalém tinham vindo supridos de bens materiais, mas agora os nobres estavam tirando proveito de uma situação de crise que eles estavam vivendo para tirar proveito dos mais pobres. A condição dos pobres era deplorável e a união estava abalada. Acompanhe comigo Neemias capítulo 5, versículo 1 e 2. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muito, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Notemos que, de cara, são as mulheres que são as primeiras a levantar essa bandeira das queixas. Qualquer mulher vendo seus filhos passar necessidade, faltando farinha na panela, vão se mexer e no caso delas, elas tinham que falar alguma coisa. Então nós vamos notar que nesse versículo 1 e 2, havia um grupo de famílias que eram grande, uma quantidade muito grande de filhos e não havia comida suficiente para todos. Então a família era grande e estavam passando muita dificuldade, então elas começaram a falar. Agora no versículo 3, é o segundo grupo. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. O que ocorria? Esse segundo grupo, o que eles tinham? As casas, as terras, as plantações, as suas vinhas, eles penhoraram em troca de alimentos, porque estavam passando uma situação muito séria. Então estavam penhorando o que eles tinham também, as coisas materiais. Quer dizer, quem era pobre, que não tinha nada, já estava numa situação difícil. E esses que tinham alguma coisa também estavam passando no mesmo barco, passando dificuldades. Esse terceiro grupo, no versículo 4 e 5 agora. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro, até para o tributo do rei. Eles não tinham dinheiro nem para pagar o tributo do rei, que era o imposto que era cobrado deles, sobre as nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos filhos, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas já são tão sujeitas que já não estão ao nosso poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Então o que estava ocorrendo nesse terceiro grupo? Eles já tinham pegado dinheiro emprestado para pagar tributo ao rei também. E não tinham dinheiro, já tinham hipotecado suas casas, suas terras, e seus filhos estavam sendo levados como escravos. Notemos nessa passagem que, quando começa o versículo 1, eles estão se queixando de quem? De seus irmãos. Era algo interno, não era externo. Os seus próprios irmãos judeus estavam oprimindo eles financeiramente, tirando proveito de uma situação que estava ocorrendo. E eles estão falando: olha, somos irmãos. Os nobres, os pobres estão dizendo: nós somos irmãos, somos iguais. Fomos tirados do cativeiro. Estamos aqui em um propósito, todos estamos trabalhando juntos.
e eles estavam tirando proveito de uma situação. Então, era uma luta de classes que estava ocorrendo naquele momento. Vamos para o versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei. Quando Neemias chega ao conhecimento de Neemias, ele fica muito indignado. E isso deveria ser uma atitude de todos os cristãos ao se deparar com a injustiça, com o pecado. Não há como você ver injustiça e o pecado e ser indiferente a isso. Ele fica muito indignado. Aí você vai lendo no versículo 7, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois adverti os nobres e os magistrados, e disse-lhe: Usura, tomai cada um de seu irmão, e convoquei contra eles uma grande multidão. Então, uma das qualidades de Neemias, que nós quando lemos a história dele, que sempre ele pensa, sempre ele procura internar isso, pensar qual a melhor maneira de tomar suas decisões. Ele pensa muito bem antes de agir. Toda a Bíblia você vai ler, no livro dele, você vai ler isso nele. Essa qualidade de líder que ele tem. Ele tinha que saber como lidar com aquela situação agora. Então, havia um problema interno, havia problemas externos, mas o problema interno estava sendo maior do que o externo, porque era irmãos contra irmãos. O povo não clamava por luxo, o povo não estava clamando, ele estava clamando por pão, por alimento. Então, não por conforto, mas era uma questão de sobrevivência naquele momento. Mas Neemias identifica a ganância dos nobres. Ele vai identificar o problema. Então, ele ouve o problema, ele pensa e ele agora tem que tomar uma decisão e ele tem que agir. Não adianta chegar o problema até você e você não agir, não tomar nenhuma atitude, fingir que não está acontecendo nada, porque isso só vai aumentar ainda o problema. Por quê? Porque os trabalhadores fazendeiros, aqueles que estavam sendo oprimidos por impostos abusivos, vivendo na pobreza extrema que eles estavam vivendo, perdendo até a liberdade e deixando de ser indivíduos como pessoas e sem nenhuma esperança, porque até seus filhos estavam sendo levados como escravos. E você vê no versículo 5 que eles estão dizendo que somos irmãos. Os seus filhos são como os nossos filhos, não há diferença. Há pessoas que acham que são melhores que os outros. Mas eles estão mostrando, olha, nós somos iguais, nós saímos do mesmo lugar, do cativeiro babilônico, estamos aqui numa grande obra, fizemos um templo para adorar o Senhor, para fazer sacrifícios, e agora temos que fazer esse muro. E todos estavam empenhados na construção daqueles muros. Só que como trabalhar de barriga vazia? Como trabalhar sabendo que na sua casa não há nada a comer e sendo que tem pessoas tirando proveito da sua situação? Então note no versículo 7 que Neemias avaliou, ele refletiu o que deveria fazer no versículo 7. Ele convocou uma assembleia pública e os repreendeu eles falando usura. Isso é interessante. Havia um pecado que estava ocorrendo e era um pecado público, era um pecado que estava afligindo toda a congregação. Então ele convocou uma assembleia, uma reunião e todos estavam ali e ele já deu logo a sentença, o que estava ocorrendo. O que é usura? Usura é o termo usado para se referir à cobrança de taxas superiores ao limite máximo. É a ganância, é o que nós conhecemos como agiotagem. Quando alguém empresta um dinheiro com juros exorbitantes, tirando proveito da miséria alheia, tirando proveito de uma situação que a pessoa está. E era isso que os nobres, os magistrados estavam fazendo com seus irmãos. A lei, ela proibia a usura, a taxa de juros exorbitantes, exagerado, a ganância. Não é errado o judeu emprestar dinheiro a juros a estrangeiros, mas a questão de emprestar dinheiro para um irmão e cobrar um juro exorbitante, isso sim era contra a lei de Deus.
querer tirar proveito. Pela lei, um judeu podia alugar os serviços de outra pessoa para pagar uma dívida, mas não ser escravo. A ganância dos nobres que se aproveitavam de um momento de fragilidade dos pobres, lembrando que todos estavam numa construção dos muros, todos, dos pequenos, dos maiores aos menores, de mulheres, crianças, todos estavam empenhados na construção dos muros. Então, naquela situação que eles estavam, a Bíblia fala que enquanto com uma mão mexia-se a massa, colocava-se algum tijolo, estava com a outra mão, havia uma arma. Por quê? Porque os seus inimigos externos estavam à espreita a todo tempo. Então eles estavam numa situação que não tinha como se dedicar totalmente à lavoura, às plantações, não havia como eles se dedicarem àquilo, porque a dedicação deles naquele momento era só na reconstrução dos muros. E também não podiam sair daquele local, porque eles estavam praticamente, vamos colocar assim, isolados. Eles não podiam sair para buscar suprimentos, porque os inimigos, os povos ao redor, estavam às espreitas para querer matá-los. Então, enquanto estavam construindo os muros, tinham que estar em vigilância pelas suas próprias vidas. Então, eles estavam numa situação muito difícil. Estavam dedicados todos no mesmo pensamento, em união, reconstruindo aqueles muros. Não tinham tempo para se dedicar às suas plantações, às suas fazendas. E não poderiam sair dali, estavam isolados e não poderiam sair para buscar suprimentos por causa dos opressores, dos seus inimigos. Então eles estavam numa situação muito difícil. E os nobres, vendo tudo isso, em vez de se unir a eles também ali naquela situação, estavam tirando proveito daquela situação. Eles já tinham muito, mas eles queriam mais e mais, iguais sanguessugas, querendo mais e mais, tirando proveito daquela situação. Neemias, capítulo 5, versículo 8, acompanhem comigo aí. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos como escravos de acordo com as nossas posses. E vós outra vez vendereis os vossos irmãos a nós? Então se calaram e não souberam o que responder. Não havia defesa. Neemias está dizendo: olha, eu mesmo, com meu dinheiro, eu comprei pessoas, eu tirei as pessoas da escravidão. Porque apesar de muitos terem voltado, irmãos, para Jerusalém, alguns continuaram escravos. Por quê? Porque naqueles 70 anos, muitos foram vendidos para outras pessoas em outros lugares. Ou estavam ali como escravos por ter dívidas também. Então ele pagou dívidas para libertar essas pessoas que estavam escravizadas. Ele fala isso: poxa, eu tirei essas pessoas da escravidão e agora vocês estão pegando elas de novo e tornando elas escravas e querem vendê-las de novo? E quer dizer, o que está acontecendo? O interessante de Neemias é que ele faz as pessoas pensarem, porque viver o evangelho de Cristo, irmão, é racional. Você tem que parar, refletir, considerar as coisas que estão acontecendo e as suas atitudes, que era o que Neemias estava falando. Então ele está dizendo: olha, perderam a liberdade na Babilônia, eu fui ali, libertei eles, e agora vocês estão querendo vender de novo eles como escravos? Estão tomando eles como escravos? É isso mesmo? Então eles não tinham que responder. Eles tinham que estar unidos no mesmo propósito ali, já que eles tinham tantos, ajudar aqueles que estavam precisando. E eles não, estavam tirando proveito. Eu não tenho como pagar essa dívida, então me vende seus filhos, me dá os seus filhos no valor da dívida. Isso era terrível que estava acontecendo entre eles. Versículo 9. Disse mais: não é bom que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? O que Neemias está dizendo? Ele mostra que os nobres perderam o temor de Deus. Perderam o temor. Os magistrados perderam totalmente o temor de Deus, e isso trazia grande vergonha perante os gentios, perante os povos que estavam ao redor, trazendo escândalo. Porque olha lá, é a mesma coisa de falar assim: olha lá, aquele crente está agindo igual a nós. Não há diferença, não há compaixão, não há misericórdia.
Então isso era muito sério que estava ocorrendo. Deus determinava que teria que cuidar dos pobres. Se houvesse pessoas pobres próximas a você, seu próximo, você deveria ajudá-lo. Isso era uma coisa que Deus determinou, que deveria ajudar e não tirar proveito deles. Quer dizer, a pessoa já não tem nada, você ainda quer tirar o pouco que tem? É muito triste. Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Então ele vem falando, ele está dizendo, olha, eu também poderia explorar. Eu sou um governador, eu sou um político. Eu poderia tirar proveito da minha posição, mas não fiz. Por quê? Por temor a Deus. Então ele vem mostrando, ele poderia tirar proveito, ele poderia ter ficado com um pedaço de terras para ele, de posses. Ele não quis nada disso. Ele não quis nada disso. Por quê? Porque ele temia a Deus. Então ele vem falando isso, ele abria mão dos seus poderes, da sua posição para ajudar os mais fracos que estavam passando aquela dificuldade. Ele tinha um amor muito grande e entendia que pessoas são mais importantes do que objetos, do que coisas, do que matéria. Versículo 14 e 15 mostra que ele vem falando aqui que também desde o dia que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20, aí ele vem falando aqui, mostrando que os primeiros governadores anteriores a ele tiraram proveito. Virou uma prática, porque é por exemplos, por atitudes que vemos quem é quem. E aquilo foi um mau exemplo aos outros governadores, mas ele não estava agindo daquela maneira, ele queria ser um bom exemplo. Para falar algo, para corrigir alguém, você tem que ter testemunho, você tem que ter uma vida ilibada, que ninguém possa te acusar. Então ele cobrava, porque ele vivia aquilo que ele estava falando. Então isso é muito bonito em Neemias. Então durante 12 anos que ele ficou ali administrando, ele não tirou proveito de nada, ele não fez cobrança de impostos, ele ajudou realmente o povo. Ele foi um governadores anteriores, sim, mas ele não. Ele não fez abuso de poder, ele não adquiriu bens, ele era exemplo a ser seguido, piedoso e generoso, um ótimo político que ele foi, um ótimo governador, um ótimo servo de Deus. Ele é um bom exemplo não só para líderes, mas para qualquer cristão. Neemias é um livro maravilhoso e uma vida maravilhosa também a ser seguida como exemplo. Vamos ler o versículo 11. Restituí-lhes hoje, vos peço as tuas terras, as suas vinhas, seus olivais e suas casas, como também a 100ª parte do azeite que vos exigis deles. 12. Então disseram, restituiremos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e o fiz jurar para que fariam conforme esta palavra. Também sacudi minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido, aí fique sem nada. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Glória a Deus. Então você vai ver a restituição. Não adianta só pedir perdão, você tem que restituir, você tem que corrigir aquele mal que você fez também. Então isso vem mostrando para nós um grande exemplo. Então ele vai ali agir numa restituição. Então quando eles vêm, eles tomam consciência realmente que eles estavam errados, eles vão restituir todo o povo. E não só isso, Neemias não deixou a coisa só aquela coisa solta no ar, palavras soltas no ar. Então chamou o sacerdote, lembrando que os sacerdotes, eles não eram só ali para sacrifício, já estudamos isso em outras lições, que o sacerdote, ele servia para tudo, e principalmente na questão jurídica também. Então tinha que chamar os sacerdotes para deixar a coisa bem, bem amarrada, escrito, olha, coloca aí que eles concordaram de devolver tudo ao povo. Então os sacerdotes estavam ali para, não só como testemunhas vivas, mas para deixar a coisa tudo preto no branco.
branco, que é assim que tem que ser. Então, após aquele confronto do pecado, reconhecimento, eles fizeram uma reparação do erro. Então a gente vê isso também quando nós lemos sobre o Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, quando Deus entra na casa de Zaqueu. É algo tão poderoso, tão forte, que ele fala, olha, eu vou restituir 4 vezes mais daquela pessoa que eu prejudiquei, que eu tomei demais, que não havia, que eu agi com usura, com ganância, porque a usura é uma ganância, irmãos. Você está vendo a pessoa numa dificuldade, ela pede um dinheiro emprestado e você cobra juros assim abusivos. E a agiotagem é algo muito sério, um cristão não pode agir como um agiota. E você que é cristão, evitar também essa situação, porque você sabe que o agiota, ele não tem temor de Deus, nenhum. Quantas pessoas nós ficamos sabendo, vemos até casos na televisão, pessoas que perdem suas vidas por dever dinheiro a agiotas. E eles entram na sua casa, invadem a sua casa, tomam o que é teu e se não tiver nada para tomar, ele toma a sua vida. Então temos que vigiar, sermos prudentes também com nossas finanças, é muito importante. Mas a meta dessa lição é despertarmos para termos misericórdia uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, aquele que está próximo a você. Então Zaqueu, ele era um homem que tirava, um publicano que tirava proveito dos outros também, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece o seu pecado e fala que se ele tivesse feito dano a alguém, ele iria devolver 4 vezes mais. Isso é maravilhoso, você vê quando Jesus realmente entra no coração, na mente da pessoa, que muda a consciência da pessoa que estava cauterizada, só Jesus faz isso, ela muda o seu comportamento. Quando nós lemos aqui no versículo 13 que fala de sacudir as vestes, está significando que os culpados tiveram não só de jurar, mas fazer isso diante do sacerdote, que era um meio legal, eram os meios legais, e que se não fizesse, Deus varreria, faria com eles, né? Ficarem sem nada. Isso que queria dizer, esse gesto, o que está dizendo aqui de sacudir, tá bom? É isso que significa, que se eles não cumprissem aquilo que estavam dizendo, que Deus varreria eles. Ou seja, vocês não vão fazer o certo, Deus vai cobrar. Era isso que significava. Então aquilo era algo muito sério. Então todos concordaram quando disseram amém. Então o mais interessante, que não foi algo que só de boca, que depois, logo em seguida, eles louvaram o Senhor. Eles glorificaram o nome do Senhor. Então havia a união foi restaurada, verdadeiramente foi refeita. Eles conseguiram terminar os muros, a reconstrução dos muros. Por quê? Porque a união foi feita novamente. Eles tiveram consciência, tiveram entendimento. Neemias confrontou. Muitas vezes precisamos confrontar, mas tem que ser em amor. O problema é que as pessoas vão confrontar as outras sem amor. E aí gera os problemas. Mas a Bíblia nos ensina que temos que falar com a pessoa sobre algum agravo e, se for possível, leve testemunhas, mas sempre tentar trazer a pessoa de volta à consciência, à mentalidade que está errando, salvar aquela pessoa. A ideia de ir até a pessoa, irmãos, pedir perdão ou corrigir algo que está ocorrendo errado naquela vida, é salvar aquela pessoa. Nós temos que sempre ter esse entendimento. A meta é salvar aquele que se está se perdendo. A usura é algo tão sério, a ganância é algo tão sério, que quando nós lemos Mateus capítulo 18, que fala da parábola do credor incompassivo, que na nossa moeda hoje deveria uns 600 milhões, e é perdoado, e logo em seguida ele encontra alguém que também estava devendo ele, que seria mais ou menos 4 mil reais, e ele vai, bate, acontece com aquela vida. Eu sei que isso fala muito da volta de Cristo, das atitudes, mas é a questão do perdão. Você é perdoado todos os dias, então você tem que aprender a perdoar. Ser muito incompassivo, ser indiferente ao sofrimento alheio. Isso é muito triste. O Espírito Santo deve ficar de uma forma
muito triste conosco. Então nós temos que vigiar nisso, não sermos gananciosos. Ah, irmã, tem alguém precisando, porque a gente muitas vezes fala de cesta básica na igreja. Muitas vezes pode ser um remédio, pode ser uma conta de luz, uma conta de água, alguma dívida que de repente possa ser paga. As pessoas, às vezes você vai dar só alimento, às vezes também é só arrumar um emprego, conduzir essa pessoa ao mercado de trabalho, a um curso. Tem tanta coisa que pode ser feita, não é só o alimento, porque o alimento acaba. Então não adianta você dar o peixe, você também tem que aprender a dar a vara, você tem que dar a vara para a pessoa. Às vezes as pessoas estão, porque a dívida, a pessoa endividada, a pessoa sem condições financeiras de suprir para seus filhos, ela fica abalada emocionalmente. E isso reflete no seu espiritual. Nós somos pais, nós temos ideia do que é um filho pedir algo e nós não podemos dar. Então, muitas das vezes, independente da crise que está acontecendo no planeta ou no nosso país, nós somos irmãos em Cristo e podemos ajudar de diversas maneiras, conduzi-lo, a pessoa, a algum trabalho, a algum serviço, indicá-lo, ajudá-lo de outras maneiras que não é só uma cesta básica que vai durar de repente 15, 20 dias, dependendo do tamanho da família e dos filhos que a pessoa tenha. Então, isso tudo é obra social, é misericórdia, é amor. E não é uma pessoa só que pode fazer, todos podemos fazer. Ah, eu não tenho, eu vou procurar quem possa ajudar, eu posso pegar de pouquinho em pouquinho, eu posso correr atrás de ajudar de alguma forma. Todos podemos ajudar os nossos irmãos, mas tirar proveito... Ah, eu só tenho a casa agora, eu não tenho mais nada. Aí eu compro a sua casa, ainda quer comprar num valor bem baixo. Eu não só dou tanto. E a pessoa no desespero, com o estômago vazio, acaba vendendo aquilo único bem que tem. E nessa crise que nós vivemos agora há pouco tempo, que nós estamos vivendo, pessoas que perderam suas casas, viviam de aluguel, estão nas ruas. Porque a pandemia veio, perderam os empregos, o senhorio não quer saber, ele quer o dinheiro dele e pôs pessoas para fora. E tem muitos moradores de rua, aumentaram no Brasil devido às suas dívidas. Então pare para pensar agora. Quando Neemias se deparou com isso tudo que estava ocorrendo, todos deveriam estar de mão dadas ali na reconstrução e ajudando. Não era momento de querer tirar proveito de ninguém, não é certo tirar proveito de ninguém. Mas naquele momento, então, pior ainda, eles não tinham como sair daquele lugar, porque se aqui não tá bom, eu posso ir para outro lugar procurar emprego. Mas eles não podiam nem sair dali, porque senão poderiam ser mortos por causa dos seus inimigos. Neemias é um exemplo para nós de líder a ser seguido nos dias atuais. Surgiu o problema entre os irmãos, ele logo foi tomar uma solução, fazer algo. Não ficou frio aquela situação. Não estou aqui para isso, eu vim para cá só para isso, vocês que se virem. Não. Ele se preocupava com pessoas, isso que é muito bonito com ele. O líder deve buscar a reconciliação. O líder, ele não tem que puxar nem para a direita nem para a esquerda, ficar do lado de um. Ele tem que buscar a solução do problema, ponderar a situação, porque uma moeda ela tem dois lados, todo mundo tem sua história, cada um vai falar uma coisa, mas o líder está ali para tomar a melhor decisão e a melhor solução. Enfrentar o problema sempre é a melhor solução. O grande alvo disso tudo deve ser sempre o perdão. Sempre buscar o perdão, a restauração da comunhão entre os irmãos, no caso foi os nobres com os pobres. Então temos que sempre buscar essa comunhão entre os irmãos, fazemos parte de um corpo místico. Então nós temos que buscar essa comunhão sempre, perdoar uns aos outros, não viver na ganância, porque Deus não se agrada disso, porque Ele é que supre as nossas necessidades. Se eu der com a mão direita, que a esquerda não saiba. Então a gente tem que buscar isso, estarmos em vigilância. Os nobres não fizeram isso. Estavam tirando proveito de uma crise séria que eles estavam vivendo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é composta de pessoas, não de objetos. A união dos membros desse corpo deve haver altruísmo, tolerância, a simpatia e o acordo. O perdão deve haver entre nós. Sabemos que a harmonia é imprescindível
para o convívio social. Sabemos que a convivência um com o outro não é fácil, mas temos que pensar, somos corpo de Cristo. O membro não pode estar em discordância com o outro, brigando com o outro e puxando um para um lado, outro para o outro. Cristo promove paz, ele trouxe paz entre Deus e os homens. Ele veio e trouxe isso, a paz. E nós cabe a nós sabermos nos relacionar uns com os outros. Cabe a nós isso, aqueles que estão ao nosso redor, ajudando uns aos outros, para que o mundo veja em nós o testemunho de Cristo. Como que o mundo verá Cristo? Deus é Espírito, a única maneira das pessoas verem Cristo em nós é através do nosso testemunho, do nosso comportamento, para levar eles à salvação. Nós temos que dar esse testemunho. Os nobres, os magistrados não estavam fazendo isso, estavam servindo de escândalo em nome de Deus, escandalizando a Deus, porque não estavam diferentes daqueles que estavam fora dos muros. E nós temos que agir de maneira diferente, temos que ser diferentes, pois é na união que o Senhor ordena as bênçãos.